Amém. Nós, nesta noite, vamos orar por Letícia, Ana Paulo Santins e também por Ana Carolina Teodoro Santins, Ana Bela Teodoro Santins e Sandra Maria Teodoro, e também por Vinícius. E se você tem um pedido, quer fazer notório diante de Deus nessa primeira oração, levante uma de suas mãos, dá um sinalzinho a Ele, rompendo assim a força da gravidade, e Deus, que vê o seu coração, conhece a sua necessidade, e Ele vai te ajudar. Bondoso Pai Celestial, em cuja presença nós estamos. Como somos gratos ao Senhor por mais esse dia de vida, de saúde, de paz, um dia de labor, porém um dia de vitória, um dia de bênção. E como somos agradecidos por mais uma vez estarmos juntos na casa do Senhor. Apresentamos a Ti, ó Pai, esses nomes escritos neste pedacinho de papel. E o Senhor, que é um Deus onisciente, sabe, conhece a necessidade de cada um e pode ajudar a cada um dos Teus filhos. Portanto, Pai, ouve o pedido que há nesses corações. Ouve também o pedido que há nessas mãos que estão levantadas, dando um sinalzinho para o Senhor, como aquela menininha que estava lá chorando, triste, atrás daquele poste enquanto o rei passava. E quando tudo passou, a professora perguntou: por que você está chorando, querida? E ela disse: sou tão pequenina que penso que o rei não me viu. Mas não é assim com o Senhor, o nosso Rei do céu. O Senhor vê a todos nós, lembra e ajuda a todos nós. Nós o pedimos, Senhor, sê conosco nesta noite. Oramos no nome de Jesus, teu Filho amado. Amém. Agora vamos para a leitura. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, versos 16, 17 e 18. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior, este homem de carne, esse homem de fora, não é? Ainda que nosso homem exterior se corrompa, o interior, o homem de dentro, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Amém. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporárias e as que se não veem são eternas. Amém. Podeis assentar-vos. Rogamos que Deus acrescente suas bênçãos à leitura que acabamos de fazer em sua palavra. Meus amados, estamos diante do nosso Deus. Assim sendo, sejamos reverentes e vamos dar toda a atenção a Ele, ao que Ele quer nos dizer nesta noite, porque esse deve ser o nosso objetivo. E o que Ele falar contigo, você tome isto, leve isso para o profundo do seu coração, crendo nele, confiando nele, e Ele vai te ajudar. Nós, como a igreja do Deus vivo,
como um povo chamado, escolhido por Deus, para crermos nesta mensagem e estarmos preparados esperando a volta do Senhor Jesus, precisamos reconhecer o que somos. Precisamos reconhecer a nossa posição em que Deus tem nos colocado. O nosso Elias diz assim, que quando esta igreja reconhecer o que ela é, ela será um exército invencível. É claro que isso não será para fazer uma exibição, não é? Um espetáculo público, mas isso será algo individualmente para cada um de nós. Cremos que teremos o poder da palavra falada. O profeta fala em uma das séries Adoção, que chegará um dia em que o irmão vai visitar o outro, e chegando lá na sua lavoura, cumprimentando-o, e o irmão vai dizer: eu estou precisando de um pouquinho de chuva para a minha lavoura. E então, aquele, seja mim ou você, podemos dizer: eu te darei a chuva em nome do Senhor. Amém. E a chuva virá. Esse é o nosso Deus. Então, amados, precisamos conhecer ou reconhecer e darmos mais valores. Precisamos valorizar a nós mesmos. Na mensagem Deus aperfeiçoando sua igreja, olha, o irmão Branham nos mostra dizendo: agora observem como Deus fez para proteger ou abençoar o seu povo, ou levar até seu povo. Ele coloca a reticência. Como, não é? Que Deus fez para nos proteger, para proteger a sua igreja, para trazer isso para o seu povo. Como ele fez isto? Através dos anos. Para começar, ele era grande, santo e poderoso. Claro, ele é o Criador desse grande universo, que os nossos olhos podem ver, porém você não pode entender. Porque o que é importante é que você creia, não é que você entenda. Não é? Não podemos entender, mas a verdade é que ele criou e as coisas estão aí patente diante dos nossos próprios olhos naturais. Olha, a Bíblia diz assim, que os ignorantes que vêm para criticar, eles dizem: olha, desde que nossos pais dormiram, todas as coisas permanecem igualmente como tudo começou. Então Pedro disse assim, que eles voluntariamente ignoram isto. Eles voluntariamente ignoram isto. Que os céus, a terra que agora existe, não é? Que foi tirada do meio das águas, e no meio das águas ela subsiste. A terra foi tirada do meio das águas, e no meio das águas ela subsiste. Agora, quem poderia explicar isto? Mas se você fura um poço artesiano, não é isso? Ele jorra a água, né? A água está lá embaixo e ela salta para cima. Então a verdade é que tudo está aí. Então o profeta está dizendo para nós: ele era grande, santo e poderoso.
ninguém poderia tocá-lo. E ele habitava com os filhos de Israel na coluna de fogo. E quando ele se colocou no monte naquela manhã, até mesmo se um animal tocasse na montanha, deveria ser morto, deveria ser atravessado com um dardo. Sem nenhum interposto, deveria ser atravessado por um dardo. Que coisa terrível foi! Quando ele começou a falar, o povo começou a tremer. E eles disseram para Moisés: Moisés, fale tu conosco, e não fale Deus, para que não morramos. Então o profeta está dizendo para nós: que coisa terrível foi aquilo. E quando a sua voz soou, e os trovões rugiram, e os relâmpagos brilharam, as pessoas disseram: fale Moisés conosco e não Deus, senão morreremos. Que visão terrível foi aquela! Aquele era Deus, o Deus Santo que estava no monte falando com Moisés. Agora observe, apesar de ele ser esse Deus Santo, Todo-Poderoso, mas ele ama as pessoas. Ele ama os seres humanos, pois o homem foi criado, foi feito à sua imagem e sua semelhança. Então Deus ama a humanidade. A Bíblia diz em São João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, quer dizer, seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou seu Filho não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Amém. De maneira que quem crer nele viverá, quem não crer morrerá. Quem crer nele já está salvo, quem não crer estará perdido. Agora o motivo é porque a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. São João 3,16. Muito bem. Então esse Deus, ele habitava com os filhos de Israel naquela coluna de fogo, a qual clareava o caminho à noite para que eles não tropeçassem em algumas pedras. E durante o dia era uma coluna de nuvem que fazia sombra para que o sol não lhes molestasse. Aquilo era Deus com Israel. Então, a próxima vez que Deus foi manifestado, foi em seu Filho, Cristo Jesus. Amém. Deus se fez carne e habitou entre nós. Então, ele veio através de um nascimento virginal, concebido por uma virgem, sobre a qual o Espírito Santo fez sombra. O próprio Deus desceu em uma célula sanguínea, envolvido pelo sangue ao seu redor. A célula sanguínea e o germe de vida do próprio Deus, envolto nesta célula sanguínea que trouxe o Filho, Cristo Jesus. Agora, o que ele fez? Cabe aqui uma pergunta: por que Deus se encarnou? Por que Deus se encarnou? O profeta diz: o que ele fez? O que ele faz através daquilo? Ele te aperfeiçoa e te traz de volta ao companheirismo. Amém. A Bíblia diz
que Deus falava com Adão e Eva na viração do dia. Eles tinham aquele companheirismo mútuo antes do pecado. Então, isso é o que Deus fez, isso é o que Deus está fazendo. O profeta diz assim: o que faz através daquilo, ele te aperfeiçoa e te traz de volta ao companheirismo. Ele te traz através daquela célula sanguínea. Amém. Ele te traz através daquela célula sanguínea para si mesmo. Olha, a Bíblia diz assim que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. E nós meditamos aqui em uma mensagem, não me lembro bem qual foi, o irmão Brana falando, comparando o antídoto, né? Ou melhor dizendo, o cloro. Diz que quando cai uma gotinha de tinta naquela bacia com cloro, aquela tinta se descompõe, ela volta para a sua fonte de origem. Então o profeta diz que o sangue de Jesus Cristo é muito mais que isto. É um alvejante que purifica os nossos pecados de uma vez por todas, ao ponto do nosso profeta dizer: a noiva, ela não é apenas perdoada, ela é justificada. Amém. Seus pecados foram purificados através daquele sangue, aquela célula sanguínea. Deixa eu me ler mais um pouquinho. Mas então ele diz: olha, a noiva não é apenas perdoada, ela é justificada. E se fosse como você viesse e dissesse a mim: ô irmão Brana, você está perdoado. Mas perdoado de quê? Eu não fiz nenhum pecado. Mas ainda que eu tivesse feito, então ele me perdoaria. Porém, eu havia praticado. Mas na verdade eu não pratiquei nada. Assim é a justificação. Diante de Deus você nunca praticou nenhum pecado. Porque esta célula sanguínea, ela te aperfeiçoa e te traz de volta ao companheirismo outra vez. Ele te traz através daquela célula sanguínea para si mesmo. Você compreendeu isto? Se você compreendeu, não deixe isso ficar apenas na sua mentalidade, mas deixe isso descer para o seu coração. Creia nisto. Amém. Creia nisto. Então, através da célula sanguínea do Senhor Jesus, que envolveu a vida de Jeová, e nós vindo através da célula sanguínea, nos tornamos parte daquela vida. Amém. Por isso é que temos vida eterna. Porque vida eterna, quem tem é somente Deus. E para termos vida eterna, então temos que obter parte da vida de Deus, porque eterno é aquele que não teve princípio e nunca terá fim. É eterno. Então veja, vindo através da célula sanguínea, nos tornamos parte daquela vida. Então, amados, a própria deidade está no homem que recebeu o Espírito Santo. Amém. A própria deidade está no homem que recebeu o Espírito Santo. O irmão Brano diz assim: a deidade não está no céu, a deidade está aqui na terra, a deidade está em você. Agora ele acrescentou dizendo aqui, a deidade está no homem que recebeu o Espírito Santo.
Aí o diabo vem e diz assim: você nunca falou em línguas estranhas? Você nunca fez isso, você nunca fez aquilo? Mas eu pergunto, quem revelou para você a palavra, a mensagem? Quem mostrou para você estas coisas que continuam escondidas dos sábios e entendidos? Foi Deus, foi o Espírito Santo. E o profeta de Deus vem e diz que a evidência de que temos o Espírito Santo não é porque falamos em línguas, não é porque profetizamos, não é porque expulsamos demônios, não é porque curamos enfermos através da nossa imposição de mãos. Não é através disto, mas o maior sinal é que você crê na mensagem da hora. Amém? Então, você pode dizer para o diabo: e isto, Satanás? E isto, Satanás? Eu não aprendi isso em algum seminário, não. Foi o Espírito Santo que veio e abriu o meu entendimento, e eu pude ver o Pai no Filho, o Filho no Pai. Que coisa! Mas Jesus não disse: o Pai que me enviou e eu vivo pelo Pai, o Pai trabalha até agora e o Filho também. O Pai é maior que eu, maior que mim. E ele não disse: na casa de meu Pai há muitas moradas. Então as pessoas ficam atordoadas sem Deus. As pessoas ficam atordoadas sem o Espírito Santo. Eles não podem ver que Jesus Cristo é Emanuel, apesar de estar escrito em São Mateus, capítulo 1, versículo 23. Deus conosco. Aleluia. Emanuel, que traduzido quer dizer Deus conosco. Eles não podem ver São João, capítulo 1, onde está escrito: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quem era Jesus? Deus feito carne. Meu Deus, eles leem a mesma Bíblia que nós lemos, os mesmos versículos, porém eles estão olhando de uma maneira, como disse o profeta, estão com o binóculo desfocalizado. Ao invés de ver uma pessoa na deidade, eles ficam vendo 3 pessoas. Estão embriagados com o vinho da grande prostituta de Apocalipse, capítulo 17. Embriagados com a sua doutrina. Mas Deus nos tirou de lá. Sejamos agradecidos a Ele. Deixa-me ler mais um pouquinho para nós orarmos. Mas é bom demais, não é? Então o profeta continua dizendo para nós: vindo através da célula sanguínea, nos tornamos parte daquela vida. Então a própria deidade está no homem que recebeu o Espírito Santo. Você é um filho. Amém. Ele dá-nos um exemplo dizendo: eu sou um Brana por nascimento. E uma parte do Senhor e da Senhora Brana está em mim. E se você se torna um filho ou uma filha de Deus, parte da deidade está em você. Creamos nisto e sejamos agradecidos e vamos confiar, não é? Confiar no nosso arrebatamento. Então o irmão Brana diz que para nós, que o diabo nos rouba isto. O diabo tira os nossos privilégios. E veja como o diabo te rouba. Você não pode fazer isto. Ele vem no lugar de confronto, né? A nossa mente, que é o campo de batalha, e diz: não, você não pode fazer isto. Isso foi para Abraão, isso foi para os santos do passado, mas isso não é para você. E às vezes você abaixa a cabeça e fala: é verdade, Deus cura, Deus liberta, Deus faz isso, Deus faz aquilo, mas não é para mim. E pronto, desiste.
você é envolvido em uma incredulidade. Ouçamos isto. O diabo, veja como o diabo te rouba. Diz, você não pode fazer isto. Todas as coisas são possíveis àqueles que creem. Não importa o que seja, está escrito. E quando Deus prometeu isso, ele sabia o que ele estava prometendo. Todas as coisas são possíveis àqueles que creem. Não importa o que seja, você é parte da deidade. Amém. Um filho, não um servo, um filho e uma filha. Ora, irmão, isso ultrapassa todos os anjos, arcanjos e tudo mais. Irmão Brana vem e diz para nós, quem é maior no céu? Um pecador salvo pela graça ou um anjo que nunca pecou? O que vocês acham disso? Quem é maior no céu? Um pecador que foi salvo pela graça ou um anjo que nunca pecou? O profeta diz que somos maiores que os anjos. Amém. Que coisa! Eu fico pensando, isso é muito para mim. Eu não mereço, mas não tem nenhum mérito mesmo, é graça. Graça é favor imerecido. Aleluia. Pergunte para Maria Madalena, pergunte para o Zaqueu, pergunte para o ladrão da direita. Meu Deus, você não é um servo, você é um filho e uma filha. Ore, irmão, isso ultrapassa todos os anjos, arcanjos e tudo mais. Isto vem diretamente para a presença do próprio oleiro. E como somos trazidos? Através do sangue. Amém. Então você entra na deidade, você se torna parte, você está consolidado. Amém. Vamos parar aqui, porque vamos entrar um pedacinho aqui que vai longe. Então, amados, Deus está nos inspirando a pensar mais nestas coisas que os nossos olhos não podem ver. Como a Bíblia diz, se já ressuscitaste com Cristo, pensai nas coisas que são lá de cima, não nas que são da terra. Eu diria, esteja você preocupado com as coisas que são lá de cima, com o seu arrebatamento, com a volta de Jesus. Nós estando ali, naquela mesa que terá milhares de quilômetros de comprimento, assentados um ao lado do outro, estreitando a mão um do outro, e quem sabe até dizendo, irmão, como que você chegou aqui? O que foi que você fez? Como você chegou aqui? Foi a graça. A graça. Então pensai nas coisas que são lá de cima, não nas que são da terra. Pensai nas coisas que estão de cima, onde Cristo está sentado, à destra do Pai. Amém. É claro que enquanto nós estivermos aqui, nós temos que lutar. Temos que ganhar o pão de cada dia através do suor do nosso rosto. Mas vamos colocar essas coisas que os olhos não podem ver em primeiro lugar. Nós não estamos dementes, não. Nós não estamos loucos, não. E se estivermos loucos, né? Estamos loucos por Cristo. Enquanto o mundo está louco pelas coisas do mundo. As coisas que perecem.